O Diário de Santa Faustina é uma preciosidade da espiritualidade católica. No parágrafo 378 desse diário, Santa Faustina registra a seguinte situação. Em determinado momento, quando conversava com o meu diretor espiritual, vi interiormente, mais rapidamente que num relâmpago, a sua alma em grande sofrimento, num tal martírio que só poucas almas experimentam. Esse sofrimento provém dessa obra. Virá o tempo em que esta obra, que Deus tanto recomenda, será como que totalmente destruída. E depois disso, a ação de Deus se manifestará com grande força, que dará testemunho da verdade. Ela será um novo esplendor para a igreja, ainda que há muito tempo nela já existe. Sim, meus irmãos, a novidade de que a misericórdia de Deus é eterna não é exatamente uma novidade que estaria sendo trazida pelo Diário de Santa Faustina. A própria secretária da Misericórdia está nos dizendo que tal mensagem já existe na igreja. As Sagradas Escrituras estão repletas desta afirmação. E de forma categórica, a Bíblia afirma: a misericórdia do Senhor não tem limites. No Salmo 117, por exemplo, no Antigo Testamento, já é dito que a misericórdia de Deus é eterna. Jesus Cristo, o Verbo de Deus, a imagem do Pai, nos mostra a misericórdia do Altíssimo em vários ensinamentos. Quando nos diz que devemos perdoar 7 vezes 70 ou 70 vezes 7, quantas vezes forem necessárias. Quando diz que os misericordiosos receberão misericórdia. Quando institui o sacramento da confissão para perdoar todo e qualquer pecado, não importando a sua gravidade, bastando o arrependimento eficaz daquele que procura tal sacramento de cura. A devoção à divina misericórdia, trazida por Santa Faustina, através das revelações do Espírito Santo a esta querida santa, não é uma novidade, mas traz sim um novo esplendor para a igreja, testemunhando esta verdade essencial para todo cristão. Que Deus é infinitamente misericordioso, ninguém o poderá negar, mas ele deseja que todos saibam disso, antes que venha a segunda vez como juiz. Quer que primeiro as almas o conheçam como Rei da Misericórdia. Quando esse triunfo sobrevier, nós já estaremos na vida nova, na qual não há sofrimentos. Mas antes disso, a alma dele será saciada de amargura à vista da ruína dos seus esforços. Contudo, essa destruição será apenas ilusória, visto que Deus não muda o que uma vez tenha decidido. Mas ainda que a destruição seja aparente, o sofrimento será bem real. Quando isso sucederá, não sei. Quanto tempo vai durar, não sei. Mas Deus prometeu uma grande graça, especialmente a ti e a todos, que proclamarem esta minha grande misericórdia. Eu mesmo os defenderei na hora da morte, como a minha glória. Aqui temos um destaque todo especial para as palavras de Jesus reveladas a Santa Faustina. Devemos mostrar este Deus maravilhoso como o Rei da Misericórdia, cujo atributo maior é a própria misericórdia. Precisamos proclamar essa verdade essencial. Deus possui uma misericórdia incomensurável e completamente ilimitada. As pessoas que proclamarem a misericórdia de Deus, Jesus promete defendê-las na hora de suas mortes. E continua. E ainda que os pecados das almas fossem negros como a noite,
Quando o pecador recorrer à minha misericórdia, presta-me a maior glória e a honra da minha paixão. Quando a alma glorifica a minha bondade, então o demônio treme diante dela e foge até o fundo do inferno. Pecados negros como a noite. Quando ouvimos tais palavras desta revelação particular, quando ouvimos essas palavras brotarem deste Jesus misericordioso, nós podemos nos perguntar: existem pecados que não são negros como a noite? A doutrina católica nos ensina que existem pecados de menor e de maior gravidade. Todos eles são pecados, mas temos pecados mais leves e, com certeza, pecados mais graves. E isso é importante porque nos ajuda, diante de nosso exame de consciência, a caminharmos gradativamente com eficácia durante o nosso crescimento espiritual. Saber quais pecados são de menor gravidade e quais são de maior gravidade nos ajuda a enfrentá-los dia após dia, recorrendo à ajuda do Altíssimo. As próprias Sagradas Escrituras afirmam, sem nenhuma dificuldade, que existem, sim, pecados com maior e menor gravidade. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, reze, e Deus lhe dará a vida. Isso para aqueles que não pecam para a morte. Essa primeira parte está falando do pecado leve, do pecado venial. Pecados que não levam necessariamente à morte eterna ou ao afastamento completo da presença do Senhor. Continuando, há pecado que é para a morte. Não digo que se reze por esse. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Para entendermos o texto, precisamos do versículo 16 e 17. Mas o versículo 16 já fala do pecado venial na sua primeira parte e do pecado mortal na sua segunda parte. Há pecado que é para a morte. É a segunda parte. Não digo que se reze por esse. O pecado que é cometido voluntariamente, onde o pecador tem pleno conhecimento de que está cometendo tal pecado e que constitui matéria grave, principalmente contra os 10 mandamentos da lei do Senhor, este pecado, tendo todos esses elementos, este pecado é mortal, é grave, nos afasta da presença de Deus, ou, como diz o texto, nos leva à morte. O pecado que não tem um desses elementos, não tem o pleno conhecimento, ou a pessoa não consentiu plenamente, ou não tem matéria grave envolvida no cometimento do pecado. Quando isso acontece, temos um pecado leve. Aqui, neste parágrafo 378 do Diário de Santa Faustina, nós podemos ver que esses pecados negros, como a noite, podem estar relacionados principalmente aos pecados mortais. Jesus nos diz, de forma categórica, quando o pecador recorre à misericórdia de Deus, tendo tais pecados negros como a noite, esta pessoa, quando recorre à misericórdia do Altíssimo, está prestando a maior glória possível a Deus e honrando a paixão de Jesus Cristo. Jesus foi para a cruz para nos salvar. Quando temos esta consciência e recorremos à misericórdia de Deus com arrependimento eficaz, este movimento, este ato de se voltar para a misericórdia de Deus, faz o demônio tremer e fugir para o fundo do inferno. Não sou eu que estou falando, é Jesus Cristo para Santa Faustina, nesta obra riquíssima sobre a divina misericórdia. Mas por que o demônio treme
e foge para o fundo do inferno. Porque a misericórdia de Deus é muito maior do que qualquer acusação do maligno. Se a pessoa tem um arrependimento eficaz e recorre à misericórdia de Deus, a derrota do demônio é 100% garantida. Porque neste momento, o sacrifício de Jesus Cristo está sendo oferecido, aquele mesmo sacrifício de 2000 anos atrás, mais ou menos, quando Cristo tinha por volta de 33 anos de idade, aquele único e eterno sacrifício que ultrapassa o tempo e o espaço, se faz presente para apagar os pecados daquele que recorre à misericórdia do Senhor. Por isso, Jesus nos diz que honramos a sua paixão quando fazemos isto, com arrependimento eficaz, com a consciência de que precisamos voltar os olhos para os céus. Quando voltamos o nosso coração para a misericórdia do Senhor, honramos o sacrifício de nosso Deus na cruz. Mas por que o maligno sai correndo? Porque nós recorremos à misericórdia. Porque existe um pecado que talvez seja mais negro como a noite, que é o pecado contra o Espírito Santo. Todos os sacramentos, inclusive o da confissão, todos os sacramentos são banhados no sangue de Jesus. Todos os sacramentos acontecem graças ao poder da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Quando recorremos à misericórdia divina, quando recorremos ao confessionário, estamos abraçando o poder do Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho. E com isso, botamos o encardido para correr. Por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Todo que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem neste século, nem no século vindouro. Quando nos fechamos à ação do Espírito Santo, não alcançamos o perdão de Jesus Cristo. O sacrifício do Senhor não será usado para apagar as nossas faltas, porque voluntariamente nos afastamos da misericórdia de Deus. E como está escrito nesse parágrafo 378, não recorrendo à misericórdia, o maligno vai fazer morada na nossa vida, na minha vida, na tua vida. Isso acontece muito quando a pessoa diz: nossa, aquele pecado que eu fiz foi terrível, Deus não é capaz de me perdoar. Ou quando a pessoa acha que Deus não perdoa, a pessoa acha que não é digna do amor de Deus, a pessoa acha que Deus não é capaz de perdoá-la e com isso não se aproxima desta mesma misericórdia. E situações semelhantes. Portanto, meus irmãos, proclamemos esta divina misericórdia para que nenhum irmão, para que nenhuma pessoa próxima a você chegue a pensar nesta hipótese absurda de não se aproximar do amor de Deus. Deus que criou todas as coisas deseja apaixonadamente nos salvar e nos levar ao conhecimento da verdade. Ao sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.